Mas por aqui, meus amigos, olha só, enquanto o nosso Estado segue cada vez mais bagunçado, o crime está cada vez mais organizado e a ligação Brasil-Europa cada vez mais estreita por um péssimo motivo, porque um integrante da máfia da Calábria e extraditado do Brasil em fevereiro desse ano, o italiano Vincenzo Pasquino decidiu colaborar com a justiça de lá e contou detalhes das relações da máfia com facções brasileiras, como, claro, o PCC e o Comando Vermelho. De Brasília, a nossa repórter Luciana Verdolim tem todos os detalhes dessa delação, por assim dizer, e como que isso chegou às autoridades brasileiras, como que isso está sendo digerido. Luciana, muito bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos. Bom dia a quem está no estúdio. Olha, a questão é bastante complicada. O italiano, ele foi preso aqui no Brasil. A Procuradoria-Geral da República, inclusive, já tem as determinações, né? Já recebeu um documento do governo italiano sobre essa possível delação premiada. O Estadão trouxe o seguinte: quando ele foi deportado agora nesse ano, ele decidiu colaborar com as investigações em troca de uma redução da pena. Então, ele está contando, ele era o elo, na prática, a ligação do crime organizado da máfia italiana com o PCC e também o Comando Vermelho aqui no Brasil, a questão do tráfico de drogas que chegava pelo Porto de Santos. A avaliação é de que essas informações que estão sendo passadas à justiça italiana depois deverão ser repassadas aqui ao Brasil para que se faça também ações dentro do território nacional para tentar conter o avanço, né? A organização desses grupos armados. A avaliação que se faz é o seguinte: ele assinou um acordo de delação premiada, inclusive contou como era a ligação das famílias italianas com essas organizações criminosas aqui no Brasil. Esse acordo de delação premiada, ele já participou de várias audiências lá na Itália, contando o desdobramento, explicando como é que era feito o trabalho. Ele foi preso aqui no Brasil, ficou na penitenciária aqui de Brasília, quando começou a admitir, inclusive, que tinha ligações com o crime organizado. A Itália pediu a extradição dele, ele pediu refúgio aqui no Brasil e antes de julgar esse pedido de extradição, o Supremo Tribunal Federal aguardou a determinação do Ministério da Justiça com relação ao refúgio. Esse refúgio foi negado e com isso Pasquino foi extraditado para a Itália e agora essas investigações estão sendo acompanhadas pelo Ministério da Justiça, pela Procuradoria-Geral da República para ver quais são os possíveis desdobramentos aqui em território nacional. Expectativa é de bastante informação, porque para garantir aí benefícios ele vai ter que abrir todo o jogo para a Justiça italiana. Meus amigos, situação complicada para dizer o mínimo, muito espinhosa, mas obrigado pela participação aqui, Luciana Verdolim, sempre precisa na apuração e a gente abrindo, claro, aqui para a nossa bancada repercutir. David, é tanta ligação internacional do PCC e do Comando Vermelho que se decidissem fazer uma nova temporada de Narcos, eu não me surpreenderia que o PCC e o Comando Vermelho estrelariam ali com muito protagonismo. O que você acha? A gente vê diversas séries, né, de sucesso, tanto no México como também na Colômbia, e o Brasil, infelizmente, também garantindo esse cenário. Mas fato é que as autoridades, eu conversei com algumas fontes que são de combate tanto ao PCC como também do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, e o Vincenzo, ele é sim uma peça-chave para que possa fazer a delação e dessa forma entregar de que forma que é a atuação do crime organizado brasileiro, dessas duas facções, com as máfias. Até mesmo a gente repetidamente tem falado que o PCC principalmente tem o status de máfia e há até mesmo ligações do Comando Vermelho com o PCC, uma hegemonia entre essas facções hoje em dia. Tempos passados eles brigavam por territórios, mas parece que está pacificado quanto a isso. Agora que a gente vê um racha entre as lideranças do PCC, por causa de uma delação do Marcola com outros integrantes, né, contra o Soriano, mas fato é que realmente essa delação ela é importante. Só que tem uma coisa também, o PCC, o receio até mesmo das autoridades, né, é que tem tentáculos em todo o mundo. Então, garantir a segurança dele, do Pasquino, para que ele possa realmente fazer a delação. E a gente enfatiza também a importância de se delatar, porque
O PCC a gente viu aqui no estado de São Paulo, no interior paulista, daqueles criminosos que foram presos, acusados de até mesmo tramar a morte do ex-ministro da Justiça e atual senador Sérgio Moro. Os dois acabaram sendo mortos dentro da penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Então, sem dúvida alguma, isso precisa ser acompanhado de perto, né? Pepe, já passou e muito do estágio da gente falar ou nos referirmos simplesmente ao PCC, ao Comando Vermelho, como quadrilhas ou gangues. A gente tem dito e vemos e estamos aqui dizendo sempre como viraram multinacionais e holdings do crime transnacional. Enquanto a gente manda os coitados, mas sempre valentes, PMs, ali para a linha de frente com os seus famosos 38ões, os caras estão armados até os dentes com o que há de mais sofisticado aí em todo tipo de artilharia. São verdadeiras Googles e Teslas do pó e do crime internacional. Por onde passa tentar contra-atacar? Essa é a pergunta, né, que exige uma resposta firme das autoridades de todos nós. Nós temos que pensar a questão da segurança pública de forma diferente. Eu vi com grande surpresa, aliás, não vou falar grande surpresa porque eu já sabia mais ou menos como é que esses grupos internacionais, a máfia italiana, trabalhava, né? Mas é impressionante o grau de conexão e conectividade de relação entre máfias internacionais, especialmente a italiana, no caso do Vicenzo, e o PCC e o Comando Vermelho. É um absurdo o grau de proximidade, o grau de artimanha, de estratégia que passa por essa questão toda, não é? Quando eu vi, por exemplo, que o Vicenzo dava armas, né, contrabandeada de guerra para o Comando Vermelho, para o PCC, em troca de liberação de cocaína e outras drogas pesadas para a Europa, você vê que a questão é muito mais profunda e muito mais ampla do que algumas pessoas querem defender. Não dá para a gente achar que colocar no colo dos Estados federados a responsabilidade por cuidar da segurança pública no mundo globalizado em que a droga tem relação com as máfias do mundo todo, vai resolver o problema. Não adianta a gente bater no peito e achar que votar legislação no Congresso Nacional contra a saída temporária vai resolver a questão das drogas. Não adianta a gente achar que somente por meio de posturas ostensivas da polícia, prendendo maconheiro na praia do Leblon, ou prendendo maconheiro nas ruas dos Jardins, vai resolver a questão das drogas no Brasil. Muito pelo contrário, está claro e nítido que a questão é muito mais profunda. Nós temos, sim, que ter uma postura muito mais proativa da União Federal, porque o crime é transnacional, não é só transestadual, não, é transnacional. Então, nós não podemos aceitar soluções simples para um problema dessa magnitude. E um ponto importante, mas só para terminar, não é? A máfia italiana cresceu nos Estados Unidos por conta da lei seca nos Estados Unidos, na proibição de bebida alcoólica. Ou seja, a gente sabe que proibir não resolve. Pelo contrário, a gente só fortalece o tráfico de drogas. Então, infelizmente, meu amigo Palumbo está completamente equivocado e errado nas ideias que ele defende. De graça, o cara nem falou nada. Como fala de bobagem, graça, né, meu? Eu fico ouvindo isso aí, parece que eu tô num vaso sanitário. Só falta apertar a maçaneta. Você vai junto, hein? Você vai junto, hein? Pelo amor de Deus, cara. Você fala muita besteira. O que tem a ver o fim da saidinha com isso? Isso aí é um narcotraficante. Foca esforço no que interessa. Vamos ouvir. E o que interessa? Soltar tudo e liberar tudo. Com um ano discutindo isso. Você é o liberalzão. Vamos soltar tudo. Posso voltar? Pode, claro. Não, mas eu posso fazer uma provocação aqui para levar para um caminho que acho que pode funcionar. Pelo seguinte, vocês lembram bem que aquelas mega operações ali, capitaneadas ali pela pasta do Sérgio Moro, à frente da pasta de Justiça e Segurança Pública no início do governo Bolsonaro, especialmente na fronteira com Paraguai e Bolívia, aquilo teve muitos holofotes e mostrou que realmente havia um esforço concreto e bem-sucedido, em algum grau, que estava chegando ao povo e mostrando resultados práticos. Você acha que tem um problema de comunicação também, de como mostrar que as autoridades, de fato, estão enfrentando essa situação? Porque a sensação que a gente fica aqui semana após semana, dia após dia, é de impotência total. Exatamente, porque o governo federal não faz a parte dela. Se tomasse conta das fronteiras, já resolveria bastante. Exatamente. Já resolveria bastante. Não, vai fazer o quê, então? Peraí. O tamanho da fronteira do Brasil, dá o meu microfone cara, pra ele. Que isso? Você não deixa eu falar, eu fiquei quieto ouvindo todas as suas bobagens. Quieto, Pepe. Eu fiquei quieto. Não, ele me interrompeu, mas tudo bem, pode falar. Não, você é autoritário e ditador, você, viu? Não, ele é um dos caras que era mais procurado na Itália, um dos 30 mais procurados. Foi preso em João Pessoa
na Paraíba. Ele era tão influente que ele era o cara que contratava os mergulhadores em portos, principalmente de Santos, para colocar cocaína nos cascos na parte de trás dos navios, chamada caixas do mar, e pagava R$300 mil. Ele foi deportado neste ano, salvo engano, e já está lá sendo julgado. Mas o que ele está fazendo é a famosa caguetagem. Ele está caguetando todo mundo. Então, a sentença de morte dele já foi declarada. Meus amigos. David, você lembra desse período ali no início, aquelas operações que eu mencionei? Sim, o PP tocou no ponto que fala assim, os estados precisam empreender esforços. Foi o próprio estado de São Paulo que, na época, não conseguiu... Falou sim. Então. Eu falei que não adianta colocar no colo do Estado a responsabilidade pela segurança pública no movimento global e transnacional das drogas. Isso que eu falei aqui. Eu falei contrário do que você falou. Então, mas nem o Estado se opõe, por exemplo. Como a gente viu, a transferência do Marcola foi determinada pelo Lincoln Gakia, promotor de justiça. E ele que se colocou à frente ali e hoje se tornou alvo, né? Eu acho que tem um amplo consenso em que isso foi claro que você muito bem-vindo. Importante. Claro que você transferir com criminoso. Não, peraí. Eu vou colocar o ponto que eu coloquei aqui, porque vocês pegam palavras minhas isoladas e querem fazer o ponto de vocês. A questão das drogas, claro que você pegar um traficante, um criminoso como Marcola e outros grandes graúdos aí, colocar em presídios federais, né, é importante. Mas isso, para resolver o problema das drogas, não vai resolver. Nós temos que ter política de segurança pública muito mais importante, muito mais profunda, né? Não adianta te deixar nas costas dos estados. O Palumba aqui é contra o sistema de segurança único de segurança pública. Eu sou contra a Polícia Federal mandar nas demais polícias. Eu sou contra isso. Agora, se eles fizessem a parte dele, já estaria bem feito. O poder do ministro da Justiça... Você fala tanta bobagem que você falou que o PCC é conservador. Depois você não quer que a gente fique te dando palumbada. Pô, você pegou um assunto que eu coloquei na... Você falou assim, vocês pegam frases minhas. Você falou aqui essa semana uma discussão, que o PCC é conservador. Mas é conservador, mas tudo conservador. Pelo amor de Deus. Se você colocar... Você é criminoso. Eu não vou voltar esse assunto, porque já deu, né? Bobagem, mas sim, mas se você... Bobagem é o que você fala. Eu não, você. É o que você fala e o que você defende. Você só fala bobagem. É o que você defende. Qual que é a solução? O que eu coloquei foi o seguinte... Eu tô esperando faz 2 anos a solução, você não passa. É que você não ouve. Eu dei várias soluções aqui. Mas o Sistema Único de Segurança Pública, por exemplo, é muito mais importante para resolver a questão das drogas, considerando o contexto global. Traficante da Itália conversa com o PCC. O PCC está em 24 países do mundo todo. O líder do PCC não está nas favelas discutindo a questão das drogas. Pelo contrário, está em Miami estourando champanhe e mandando no Brasil e mandando o tráfico de drogas do Brasil. Então, pensar num papel mais importante, coordenação e de influência da União Federal, é importante, sim. Uma ligação para o ministro da Justiça da Itália é muito mais importante do que colocar guarda ostensiva na rua para resolver o problema das drogas. Mas ninguém está falando o contrário disso. Vamos lá. É porque você menospreza o Estado o tempo todo. Eu não menosprezo, você não. fala tanta bobagem que você fala, aumentar pena não resolve, Bobagem acabar com a saidinha não resolve. Não resolve. Não, o que resolve então? A gente tem leis mais pesadas no Brasil. Não tem. Cada vez mais nós temos mais encarceramento. Não tem, mais encarceramento. A lei aqui é Estamos frouxa. chegando a 1 milhão de... A lei aqui é frouxa. Estamos chegando a 1 milhão de pessoas presas no Brasil. Tem que ter 5 milhões de bandidos. E a violência está pior. Mas é claro. E a violência está pior. É claro. Ou seja, a tua receita não serve pra nada, vai ter o mesmo Paulo. tipo de delito. A sua de cada receita 10 não serve presos, pra 7 nada. voltam a cometer o mesmo tipo de delito. Por que resolve? você acha? Não, sabe por que não resolve? Porque cara como você é contra, por exemplo, a progressão de regime. Vamos acabar com a progressão. Não pode! Onde já se viu? Direitos humanos. Aí esses vagabundos aí, que você não gosta nem de chamar de vagabundo, comete 7 crimes dentre 10, pô. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus! Tem nada a ver uma coisa com a outra. Falando em criminalidade generalizada... Se há reincidência no Brasil, tem que resolver o problema... Tem que resolver acabar com a progressão dos presos. Eu preciso seguir adiante. Ainda sobre esse tema, prometo que vocês vão ter oportunidades a 1000 para seguir sublinhando as diferenças.